Olá, meus amigos, Chefe Clau Arruda com vocês, e hoje eu vim aqui para tirar uma dúvida do meu amigo Tiago, que eu estive com ele agora no podcast Negócios, Resenhas e Verdades, que ele faz com a Natália, e ele me perguntou sobre fermento. Pessoal, primeiramente, deixa eu contar para vocês que o fermento, ele é um produto, que ele é um fungo. Ele é um produto que está vivo, mas ele está ali paradinho, descansando. Ele se alimenta de açúcares. Ele come esses açúcares, ele começa a soltar gases, e esses gases criam no alimento uma suavidade, criam no alimento um sabor. Então não é só para dar maciez, para dar volume, né, como o pessoal acha, mas para dar sabor também ao alimento. Pode ser utilizado em biscoitos, em bebidas alcoólicas é feita a fermentação, em massas de pães doces, pães salgados, bolos e etc. E eu vou explicar para vocês cada um dos fermentos. Primeiramente, vamos começar com esse fermento que a gente chama de fermento de padaria. Ele é um tabletinho quadrado, ele pode vir também num tablete grandão. Esse fermento, quando eu coloco ele, eu preciso deixar a massa descansando. Então eu sovo a massa para que forme a cadeia de glúten e esse glúten segure este gás. Por isso que depois que eu deixo descansando, a massa cresce, forma uma bola e quando ela vai para o forno, para de trabalhar e a massa segura, né, o glúten segura aqueles gases. E ele precisa ficar em geladeira. Esse daqui é um fermento que é nada mais que esse aqui, só que ele é desidratado, tirado a líquido dele. E ele é esse fermento aqui, que nós chamamos de fermento para pão. Ele é granulado, tá vendo? Olha. E ele precisa o quê? De umidade para ele trabalhar. Então a gente vai hidratar esse fermento e trabalhar com ele. Geralmente em pães, tá? Esses fermentos aqui eu não recomendo muito para bolos, não. Bolo não vai ficar muito legal, porque ele precisa de tempo para que ele possa crescer fora do forno. E depois, quando chega no forno, ele para de crescer um pouquinho. Lembrando que o fermento seco granulado, ele é 3 vezes mais potente do que o fermento fresco de padaria. Então, se a receita sua pede 90 gramas de fermento fresco, você vai usar 30 gramas de fermento seco. Se a tua receita pede 10 gramas de fermento seco, você pode usar 30 gramas de fermento fresco, sempre multiplicando ou dividindo por 3. Esse aqui, que é o da Trisante que eu uso, já é um fermento químico. Ele é para bolo, tá? Serve também para algum tipo de biscoito, para tempurar, ele serve também. Então ele é um fermento de ação rápida. É a hora que ele tem contato com o fogo, ele não precisa ficar descansando durante algumas horas, como esse aqui. É um fermento químico. Veja que ele é um pozinho, ele lembra muito amido de milho, farinha de trigo. Esse aqui, a hora que ele tem contato com o fogo, com o calor, ele já começa a trabalhar. Então ele é ótimo para bolos, mas eu nunca recomendo você bater ele no início. Você sempre tem que fazer o bolo, depois no final você mistura na massa ele. Ou, se for fazer um tempurá, a mesma coisa. Por quê? Se ele ficar em contato com o meio ambiente, ele pode começar a já fermentar e já pode começar a perder a sua eficácia. Ele precisa trabalhar diretamente no forno. E esse daqui, hoje, você tem inclusive os saborizados dele. A Biômica já criou para vocês. Para bolo de laranja, por exemplo, bolo de banana, bolo de morango, já vem o fermento da Biômica, que é esse fermento aqui saborizado. E além desses aí, nós temos ainda esse aqui, que é a fermentação natural. Esse aqui foi eu que criei, que é água e farinha de trigo, que eu vou alimentando todos os dias, e ele vai criando uma fermentação natural. Então, pães com cascas duras, como por exemplo o pão italiano ou as massas de pizza hoje, que a gente ouve falar de fermentação natural, é esse aqui. Ele tem uma maior digestibilidade, ele aguenta mais água, só que a fermentação dele é mais longa. Esse daqui também não serve para bolos, tá? Esse aqui é para pães, tá? Então, para pães, eu tenho esses 3 tipos de fermentação e para bolo, esse fermento. Ainda nós temos a fermentação alcoólica, que ela ocorre em bebidas. Mas aí é um outro vídeo que a gente pode criar. Espero que eu tenha respondido para vocês. Tiago, espero que eu tenha dado a sua resposta. Um beijo do chefe. Eu uso, eu gosto, eu recomendo.